que é desertificação? Desertificação é o fenômeno que ocorre a transformação de uma área no deserto. Segundo a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, a desertificação é a degradação da terra nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas, secas, resultante de vários fatores, entre eles as variações climáticas e as atividades humanas. Consideram as áreas suscetíveis aquelas com índice de aridez entre 0,05 e 0,65. A ONU adotou o dia 17 de junho como Dia Mundial de Combate à Desertificação. Caracterização da desertificação. A desertificação é caracterizada como o processo de degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante das atividades humanas ou fatores naturais. Variações climáticas. Esse conceito foi elaborado durante a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação. Causas. A diversa atividade humana, realizada de forma insustentável, tem provocado dramática redução da vegetação e da capacidade produtiva do solo. Entre as principais causas responsáveis pela desertificação estão desmatamento de áreas com vegetação nativa, uso intenso do solo, tanto na agricultura quanto na pecuária, práticas inadequadas de irrigação, mineração. As principais consequências da desertificação são eliminação da cobertura vegetal, redução da biodiversidade, salivação e da alcalização do solo, intensificação do processo erosivo, produção da disponibilidade e da qualidade dos recursos hídricos, diminuição na fertilidade e produtividade do solo, redução das terras agrícolas, redução da produção agrícola, desenvolvimento de fluxos migratórios. Processo de desertificação. O termo desertificação tem sido utilizado para a perda de capacidade produtiva dos ecossistemas causados pela atividade humana. Devido às condições ambientais, as atividades econômicas desenvolvidas em uma região podem ultrapassar a capacidade de suporte e de sustentabilidade. O processo é um pouco perceptível, em curto prazo, pelas populações locais. Há também erosão genética na fauna e na flora, extinções de espécies e proliferação eventual de espécies exóticas. O que acontece é um processo em que o solo de determinados lugares começa a ficar cada vez mais estéril. Isso quer dizer que a terra perde seus nutrientes e a capacidade de fazer nascer qualquer tipo de vegetação, seja florestas naturais ou plantações feitas pelo homem. Problemas gerados. A desertificação gera vários problemas e prejuízos para o ser humano. Com a formação de áreas áridas, a temperatura aumenta e o nível de umidade do ar diminui, dificultando a vida do ser humano nessas regiões. Com o solo infértil, o desenvolvimento da agricultura também é prejudicado, diminuindo a produção de alimentos e aumentando a fome e a pobreza. O meio ambiente também é prejudicado com este processo. A formação de desertos elimina a vida de milhares de espécies de animais e vegetais, pois modifica radicalmente o ecossistema da região afetada. A desertificação também favorece o processo de erosão do solo, pois as plantas e árvores não existem mais para segurar o solo. Principais áreas afetadas pela desertificação: áreas degradadas por prática de pecuária, áreas degradadas por prática de agricultura de sequeiro, áreas degradadas por irrigações e áreas degradadas por pastoreio. Desertificação no Brasil. O Brasil também apresenta áreas afetadas pela desertificação. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, cerca de 13% do território brasileiro é vulnerável à desertificação, pois é formado por áreas semiáridas. O processo de desertificação atinge porções da região Nordeste, o Cerrado Tocantinense, o norte do Mato Grosso e os Pampas Gaúchos. As queimadas são um sério agravante desse processo, frequentemente utilizadas nessa região para a limpeza do solo. As queimadas destroem a microfauna do solo, micro-organismos que interagem e participam de diversos ciclos inorgânicos, como o ciclo do nitrogênio. A destruição desses micro-organismos prejudica a fertilidade do solo e diminui a quantidade de nutrientes disponíveis. As consequências das queimadas permanecem por diversos anos. A desertificação no mundo.
O risco de desertificação atinge 40% da superfície terrestre, considerando regiões urbanas e rurais. Nesse processo, segundo os climatologistas, envolvendo uma população de 2,6 bilhões de pessoas, pelo menos tendendo ao crescimento. Na África, estima-se que sejam 200 milhões de pessoas atingidas pelo processo somente na região subsaariana. A degradação nos vários países subsaarianos varia de 20% a 50% do território. Na Ásia e na América Latina, são mais de 357 milhões de hectares afetados a cada ano, perto de 2,7 bilhões de toneladas de solo. As adaptações a essas mudanças provocam mais pressões sobre o uso do solo, aumentando a degradação, pelo menos o manejo inadequado. Em agosto de 2010, a ONU está lançando a década da ONU sobre desertos de combate à desertificação, a fim de fortalecer o combate ao processo e se conscientizar sobre a questão.